Graça e paz do Senhor Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Eu vi um fato aí da Bruna Carla e o povo está comentando, o povo aí que ela comentou algo no podcast e falou sobre o homossexualismo e ela colocou um ponto de vista e o que está dentro da palavra, ela falou, está sendo mal interpretada por muitos aí e muitos estão criticando e ferindo a palavra de Deus. E a gente podemos ver que no carnaval pegaram Jesus aí e colocaram Jesus como homossexual, colocaram Jesus como símbolo do homossexual. Pegaram Jesus aí, bateram o diabo vencendo e não vi ninguém falar, não vi ninguém aí fazer um vendaval, porque ela falou que estava dentro da palavra de Deus. E a Bíblia diz que por evangélico, por seguir Jesus, a gente ia ser perseguido por muita coisa por seguir Jesus. Mas eu olhei, tentei olhar para mim ver o que o pessoal estava comentando e o que era que ela falou. Não vi nada de coisa grave que ela falou. Isso aí não é ser homofobia, isso não é nada. O que ela falou foi algo, se ela participar da mesma mesa ali, não quer dizer que ela tem preconceito, não, nada a ver isso, longe disso. Acho que ninguém tem preconceito assim, o servo de Deus não pode ter preconceito sobre essa visão, esse ponto de vista. A gente somos pecadores, somos falhos, mas somos remidos pelo sangue de Jesus Cristo. E todo dia nós precisamos orar, todo dia nós precisamos buscar o Senhor para que Deus limpamos nós. E nós somos imperfeitos, perfeito é Deus. Mas eu não vi nada demais do que ela comentou. Mas pessoas pegaram e ficaram fazendo boatos. E a gente vemos que aquele do carnaval lá que pegaram Jesus lá e fizeram aquilo tudo, falou que aquilo ali era arte. E o diabo vencendo Jesus, passando Jesus como um homem sexual. E ninguém falou nada, ninguém comentou nada. Então, gente, uma coisa, outra coisa. Está escrito na palavra, está escrito na palavra. Jesus, ele ama o pecador, ele não ama o pecado. Jesus, ele continua amando, o cara pode ser o que for, Jesus, ele ama ele. Jesus não ama a prática que ele está fazendo. A Bíblia diz lá em Gênesis, quando Jesus ele vai criar a criação, ele vai criar tudo, ele vai ver que tudo era bom. Está na Bíblia, é só olhar dentro da Bíblia, você vai ver lá em Gênesis. Jesus ele vai criar, ele vai ver que tudo é bom. Depois de criar, ele vai criar o homem e depois vai criar a mulher. A Bíblia diz que ele vai criar o homem e a mulher. E daí do homem e da mulher vai nascer a semente, que somos essa geração que está aqui na terra, somos nós. Mas Jesus vai criar um homem e a mulher. É tanto que lá em Gênesis capítulo 2 e o seu versículo 24, Gênesis 2 versículo 24 está escrito assim, ó: portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegará-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Portanto o varão deixará seu pai e sua mãe e pegará-se uma mulher. Jesus criou um homem e uma mulher. Jesus ele ama o pecador, não o pecado. A gente podemos ver também que no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, Jesus é o mesmo e não mudou ainda. Livro de Apocalipse, capítulo 22 e versículo 6 está escrito: disse esta palavra, são fiéis e verdadeiras. O Senhor é o Deus dos santos, dos profetas, que enviou o seu anjo para mostrar ao seu servo as coisas que em breve há de acontecer. Eis que presto
Venham, bem-aventurado aquele que guarda a palavra da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. Havendo ouvido e visto, prostei-me nos pés do anjo, mas prostrando para adorar. E disse-me: Olha, não faça tal, porque eu sou como servo, teu irmão dos profetas, e que guarda a palavra deste livro. Adora a Deus, adora a Deus, adorar a Deus. O anjo falou para João, dizendo assim, ele se prostrou porque ele viu o anjo. Ele se postou nos pés e o anjo já falou, não, eu sou seu irmão, irmão dos profetas, que também adorar somente a Deus. E disse, não sela a palavra da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça. Ainda que está sujo, se suje ainda. E quem é justo, faça justiça. Ainda que é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim, primeiro e derradeiro. Bem-aventurado aquele que lava as vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito da árvore da vida, e passa a entrar na cidade pelas portas, e passa pela entrada para entrar pelas portas. Não é pela janela, é pela porta. É pela porta, e a porta ainda é estreita. A porta ainda é estreita. A porta não é larga, a porta é estreita. O que é larga? A porta larga dentro da palavra de Deus é o mundo. Jesus ele falava em parábolas. Jesus ele falava muitas vezes para o discípulo. Jesus ele pregou, uma certa vez Jesus pregou um sermão, e a Bíblia vai dizer que Jesus pregando um sermão, o discípulo viu que a multidão desapartava porque a palavra foi dura. Aí a Bíblia vai dizer que os discípulos vão dizer, mestre, a palavra foi dura, o povo dispersou. Aí Jesus ele diz assim, se quer, segue eles também. Aí o discípulo, não, Senhor, só o Senhor tem palavra da vida. Então Jesus, ele muitas vezes, Jesus ele nunca maquiou o mal. Jesus ele nunca passou a mão por a cabeça de ninguém. Os fariseus, ele pregou para os fariseus, saduceus, está cheio de fariseu no nosso meio. Está cheio de pessoas praticando a iniquidade no nosso meio e achando que é bom, achando que é saudável, achando que muitas vezes Jesus ele não está vendo. A Bíblia diz que nós servimos um Deus que tem um olho cheio de fogo, um Deus que contempla os bons e os maus, o Deus que conta os nossos cabelos, o Deus que vê tudo, o Deus que ninguém pode se esconder dele, ninguém pode passar despercebido dele. A Bíblia diz que nossos dias estão contados, assim como também os nossos cabelos estão contados. Não pode o homem tornar o cabelo branco, assim como a raposa tem uns covinhos, os pássaros têm o seu ninho, o filho do homem não tem aonde inclinar a cabeça. Então a palavra de Deus é bem clara. Jesus ele está dizendo aqui que aquele que é limpo se limpe mais, mas aquele que é sujo se suje mais. É bem-aventurado aqueles que limpam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aí está escrito lá um pouquinho, ficarão de fora os cães e o feiticeiro, e os que se prostituem de toda imundícia e idolatria, e qualquer um que ama e comete a mentira. É a palavra de Deus, eu estou lendo aqui a palavra de Deus. Não é minha não, é a palavra de Deus. Bíblia Sagrada. É a Bíblia, é a palavra de Deus. A Bíblia diz que nosso Deus ele não muda, o mesmo Deus de ontem, de antigamente, o de agora, é o mesmo Deus. É o Criador de todas as coisas, é o que o livro de Gênesis diz. É o que o João, o apóstolo de Jesus, tem falado. Servo do Deus vivo. Então, essa é a palavra de Deus. A gente podemos ver lá em Romanos capítulo 1 e versículo 26. Também está escrito, é a palavra de Deus, não é a minha.
Glórias ao Altíssimo. Glória a Jesus. Louvado e agradecido seja Deus. É o nosso Deus. Deus é grande. Escuro aqui, mas não te acho. Livro de Romanos, capítulo 1 e versículo 27, né? Livro de Romanos, capítulo 1 e versículo 26. Está escrito assim, ó. É a palavra de Deus, né? Diz assim: pelo que Deus os abandonou as paixões inflamáveis, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário da natureza. Natureza, o que é natureza? É a pessoa nascer homem, a mulher nascer mulher. Natureza. Deus está falando da natureza, o que Ele criou. É semelhante também os varões, deixando o uso natural da mulher, e se inflamaram em sua semelhança uns para com o outro, varões como varões, varões com varões, metendo a torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convenha ao seu erro. O seu erro é a palavra de Deus. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus o entregou a um sentimento perverso para fazer coisa que não convém, estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, destratores e aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, peçosos, inventores de males, desobediente a pai e mãe, nécio, infiéis, e nos contratos de se afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, o quais, concedendo a injustiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisa pratica, não somente faz, mas também consente aos que fazem. É a palavra de Deus. Então Deus não apoia, Deus ama o pecador. Deus não ama o pecado. Deus fez o homem e a mulher. E isso aqui é abominação aos olhos de Deus. Aí está escrito também lá em Coríntios, 6:10. Primeiro Coríntios, capítulo 6, 9 e 10. Está escrito assim: não sabeis que os injustos não herdará o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Efeminado é o que? Está na palavra aqui, ó. Livro de Romanos, capítulo 6 e versículo 9. Livro de Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Aí está infeminados. E depois tem nem os sodomitas. Infeminados. O que é infeminado? Eu estava lendo um dicionário português, o dicionário hebraico. O que é infeminado? É uma pessoa que deixa o seu uso natural. Qual é o uso natural? Aquilo que Deus fez ele. Deus fez ele homem. A Bíblia diz que lá em Gênesis Deus fez o que? O homem e a mulher.
É a palavra de Deus que está dizendo isso. Aí os efeminados, os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bebedores, nem os maldizendos, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E o que algum tem sido, haver sido lavado, mais haver sido santificado, mais haver de ser sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Tem que ser, nascer novamente, largar as velhas práticas e nascer do Espírito do Senhor. Aí está escrito também lá em Levítico também. Levítico capítulo 18, versículo 22. E tem várias referências da palavra de Deus. A gente podemos ver que a palavra de Deus ela não muda. Então as pessoas pegam a palavra de Deus aí, distorce ela totalmente. A Bíblia diz que muitos vão pagar naquele grande dia por tirar uma vírgula, por tirar algo da palavra de Deus. A palavra de Deus é a mesma, o mesmo Deus, ele não mudou. Deus, ele, quando ele foi destruir Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que o povo estava ali pecaminoso. A Bíblia diz que Ló, ele vai contender mais Abraão, Deus chama ele e fala: sai da tua tenda, da tua casa, da tua parentela, porque é uma terra que eu te mostrarei. Aí ele vai sair e a Bíblia vai dizer que ele vai levar o seu sobrinho. E levando o seu sobrinho vai ser abençoado pela vida dele. Aí a Bíblia diz que vai ter contenda entre os pastores dele, o que conduzia os rebanhos, os gados, os bens dele. Então eles vão separar. Ló vai ver e vai construir com Abraão e vai dizer assim: Abraão, para que não haja contenda entre o nosso rebanho, estão contendendo. Então Abraão diz para ele, diz assim: ó, se for para a direita, eu vou para a esquerda, e se for para a esquerda, eu vou para a direita. Aí Ló olhou as campinas, olhou, viu tudo verdinho, tudo bonitinho, aparentemente parecia bom. Aí a Bíblia vai dizer que ele vai lá para aquela terra, e quando ele entra naquela terra, era a terra que Deus já estava olhando ela, já cheirava mal as narinas do Senhor, Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que cheirava mal. Aí a Bíblia diz que ele estando lá, e a Bíblia diz que Deus, ele tinha visto que Abraão gostava muito de Ló, que era sobrinho dele. E por causa da vida de Abraão, Deus não destruiu Ló naquela terra, porque aquela terra ali desagradava ao Senhor. A gente podemos ver, se você for ler lá dentro da palavra de Deus, você vai poder ver que lá dentro tem homens com homens, mulher com mulheres. Eles tinham feito muita coisa ali. As pessoas não estavam nem aí, estava pecaminoso. E Deus, quando destruiu, Deus destruiu a terra inteira com todo mundo. Só salvou a família de Ló por causa de Abraão. Então Deus, ele ama. Hoje o Deus não mudou, o Deus é o mesmo. Deus, ele ama o pecador. Ele não ama o pecado. Deus, ele ama o pecador e não o pecado. Eu vou repetir mais outra vez. Deus, ele ama o pecador e não o pecado. Jesus, ele veio para que cumprisse o que os profetas diziam antes, que era a palavra do Senhor. E ele já pagou um preço de sangue. Aquilo que vocês viram no carnaval ali, que o diabo vencendo, não vi ninguém aí colocando aí, não vi ninguém, são poucos que entraram para falar. E a gente pagou o preço, estamos pagando o preço até hoje aí, ó, o Covid aí que está aí. Deus, ele tem o poder de tudo. Deus está no controle de todas as coisas. Você vê que o homem, ele não teme a Deus. O homem, muitas vezes, ele para de temer a Deus, deixa o seu uso natural. O que Deus criou, ele é homem. E as pessoas pegam esses versículos aí da Bíblia, pegam alguma coisa e tenta dizer que Deus é bonzinho a todos os dias. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus é um fato que destruiu a humanidade inteira. Tem um servo de Deus. A Bíblia é a mesma, a Bíblia não mudou. A palavra de Deus, ela não vai mudar.
Os homens estão querendo distorcer, tem pessoas aí que estão inventando, mas a Bíblia é a mesma, a palavra é a mesma. O que vai levar a pessoa para o céu é a convivência com Deus aqui na terra, é se limpar, é procurar o que está escrito na palavra, é cumprir os estatutos da palavra de Deus. A Bíblia diz que aquele que é limpo se limpa mais, aquele que é sujo se suje mais. Tem pessoas que fazem de tudo para fazer a queda do irmão. Tem pessoas, eu vi uma aí, que ele pega, faz dueto de evangélico e fica fazendo zombaria com o servo de Deus. Tem que fazer zombaria com o diabo, rapaz, o diabo derrotado, caído. Não tem jeito mais para ele, mas para o servo de Deus, ficar brincando com o servo de Deus aí. Nós estamos aqui, nós não somos perfeitos. Nós estamos buscando a perfeição, e a perfeição nós vamos encontrar só na glória de Deus. E nós estamos buscando a todos os dias. Eu vejo pessoas fazendo zombaria, brincando com Deus, com o servo de Deus. A gente estamos aprendendo a cada dia. A gente estamos aprendendo todos os dias. A gente não é santo porque santo é Deus. A gente se santificamos naquele que é santo. Aquele que é santo, justificamos para que todo seja justificado por Ele. Jesus Cristo, o justo, o fiel, o amigo, o companheiro. Jesus, Ele ama o pecado. Não. O pecado Ele não ama, Ele ama o pecador. Então é tempo de se arrepender. Há tempo de você, a todo momento Deus está dando tempo para que você se arrependa e lave as suas vestiduras. O que é lavar as suas vestiduras? Largar as coisas mundanas, largar aquilo que Deus desagrada ao Senhor. Aquilo para que o homem se aproxime de Deus. Porque eu trabalhei dentro do hospital, eu via pessoas chegando mortas, eu via pessoas ricas, eu via pessoas lindas, pessoas bonitas, pessoas pobres, eu via pessoas de tudo que você imaginar, bandido, pessoas chegando mortas ali sem vida. Foi minha primeira experiência que Deus me deu no mundo, foi dentro do hospital também. Eu tenho visto pessoas chegar ali, criança, jovem, e eu olhei assim, eu olhar que a pessoa entrava sem vida, uns entravam com vida, mas quando chegava ali morria. Eu ficava olhando e falava, meu Deus, quando saiu aqui dentro o espírito da pessoa, a pessoa muda o semblante, o rosto muda. Você só é lindo, ou irmão, irmã, ou quem vai me ouvir nesse vídeo. É porque dentro de ti tem uma alma, dentro de você há uma alma. Dentro de você há alma, sabe por quê? Porque quando a pessoa morre, quando a pessoa sai a alma, o corpo não sente mais nada. Porque a gente pode ver que a pessoa perde logo a afeição. E é isso que o inimigo não quer que você entenda. Existe só um caminho, e o caminho é estreito mesmo. Não é porta larga não, é estreito mesmo. E tem pessoas achando ruim porque as pessoas pregam a verdade. Jesus, ele nunca maquiou o mal com o mal, ele sempre pregou a verdade. Ele sempre pregou que a porta é estreita, que é estreita para entrar no céu, não entra pela janela, não tem como entrar no pecado. Não é ficar olhando a vida de irmão, para todos têm falha. Só que Jesus, ele conhece quem é joio e quem é trigo. Quem é joio e quem é trigo. E quem é trigo e quem é joio. O que é isso? A palavra de Deus fala sobre o joio e o trigo. Crescemos juntos. Certamente tem dentro da igreja isso. Infelizmente tem, porque a palavra de Deus tem isso. Aí tem pessoas que querem pegar todo mundo quando o joio não. Jesus, ele conhece, é tanto que no joio, na palavra do joio, Jesus, ele vai dizer assim, o pessoal vai dizer, não quer que nós vá arrancar não? Então o joio é conhecido. E Jesus disse, não, deixa que na grande ceifa, vai ser tirado. É necessário que cresça junto para a grande ceifa. Ela ceifa é o quê? A Bíblia ele vai explicar que é os anjos e o mundo é o ceifeiro. E naquele grande dia, quando ele voltar, ele vai conhecer. Ele vai tirar o joio e separar o trigo, que vai entrar para o gozo celestial, junto com o Pai, e vai ser digno de receber de Deus a coroa da vitória. Então, irmão, esse que está me ouvindo, esse que vai me ouvir, o que Bruna Carla falou é a pura verdade. Eu não vi nada demais do que ela falou. Ela falou a palavra de Deus. Não é que ela tem preconceito, nada disso. É igual eu toda a minha infância, eu já joguei bola com pessoas,
homossexual, nunca tive problema, entendeu? As pessoas estão distorcendo a imagem, as pessoas estão perseguindo os cristãos, na verdade. Estão perseguindo os povos de Deus. E o povo de Deus é a luz do mundo. Cuidado com quem vocês tocam, viu? Cuidado com quem vocês mexem, viu? Porque Jesus é grande, viu? E outra, nós temos Senhor. Nós servimos um Deus todo-poderoso. Se arrepende enquanto é tempo, porque Jesus é bom. Cuidado que a mão de Deus é aquela que a Bíblia diz, faz subir e retornar à sepultura. Ninguém escapa dos olhos do Senhor, pois Ele tem ciúme do servo dele, viu? Cuidado com quem vocês tocam aí, cuidado com quem vocês brincam aí, porque Deus ele tem ciúme e Ele é todo poderoso. A Bíblia diz que Ele senta sobre o globo da terra. Sabe o que é assentar no globo da terra? Olha o tamanho desse Deus. Ele senta no globo da terra. A Bíblia diz que a terra é escabelo dos pés dele. A Bíblia diz também que os olhos dele são como chama de fogo, contemplando os bons e os maus. E dentro da palavra está: não maltratai os meus profetas, e nem tocai nos meus ungidos. É a palavra de Deus. Nós temos que amar o pecador, temos que amar. A gente não pode aceitar e praticar a mesma prática e ficar como muitos aí faz aí, tá na mesma prática e tentando pegar a palavra, tirar o que está escrito para ficar junto, para não perder o amigo, para não perder a amiga, nada. Então a palavra de Deus é a mesma, ela não mudou. Então vamos parar com isso aí, gente, porque no carnaval ninguém falou nada aí, pegaram Jesus aí, fizeram o que fizeram aí. Ninguém falaram nada aí. São poucos que vieram aí falar aí. E uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, não tem nada a ver isso aí. O que ela está falando ali é que ela dentro dos padrões bíblicos que está dentro da palavra. Ela não é nada de racismo, ela não tem nada de homofobia ali. Amém? Fica na paz de Jesus Cristo. Tenha uma ótima tarde e fica com Deus. Deus abençoe. Amém? Glória seja dada ao Senhor.